Oi, galera do Direito Civil, a gente está aqui para estudar mais um tema de extrema importância. Bem o comecinho do Direito Civil, vamos ter aula hoje sobre pessoa natural. Antes de a gente entrar no tema propriamente dito, queria trazer para vocês algumas considerações em relação ao Código Civil, tá ok? Por que a gente tem que estudar dessa forma? Por que o Código Civil hoje é fundamentado na pessoa natural, na pessoa jurídica? Por que a gente tem os princípios que regem o direito civil hoje, tá ok? Começando a falar sobre um tema super em voga quando entrou em vigor o Código Civil, que foi a constitucionalização do direito civil. O que é essa constitucionalização? Gente, o Código Civil, ele entrou em vigor em 2002. Antes disso, a gente teve a Constituição Federal, que foi em 88. Essa Constituição Federal, nossa, recheada de princípios, nos remetendo à coletividade, ao social, à democracia, à inclusão. Não poderia ser diferente o Código Civil ir na contramão desses princípios que estão ali previstos na Constituição. Assim, o Código Civil, ele também vem recheado de princípios e de normativações e leis que também remetem a esses princípios, a esses fundamentos: coletividade, função social, democracia do direito civil. Não esqueçam disso, ok? Hoje, os princípios que regem o Código Civil, a gente retira todos eles lá da nossa Constituição Federal. Falando sobre a dignidade da pessoa humana, a gente sabe que é fundamento do nosso Estado democrático de direito, toda pessoa tem direito à sua dignidade. Se a gente parar para pensar, o legislador não precisava nem ter feito aquele leque imenso de direitos que nós temos previstos constitucionalmente, quando colocou que a dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado democrático de direito aqui no nosso país. A dignidade, ela pode ser vista e interpretada de diversas formas. Ela pode ser trazida a um caso concreto que o legislador deixou passar batido na Constituição. A dignidade, ela abrange milhares de formas, desdobramentos de direito. Mas mesmo assim, o nosso legislador, na Constituição, resolveu falar sobre quais são esses desmembramentos sobre a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, então, traz pra gente, evidencia pra gente o direito à vida, o direito ao nome, o direito à honra, o direito à saúde, à segurança, à educação e assim por diante. Baseado em todo esse fundamento, em todo esse princípio, em toda essa parte sociológica que a Constituição Federal traz pra gente, é que veio o Código Civil e também inseriu alguns princípios alguns previstos constitucionalmente e outros que o Código Civil acabou por inserir para a gente ter certeza e dar mais embasamentos que esses princípios são sim utilizados para reger a atividade entre os particulares, as relações conflituosas entre os particulares. Em relação ao Código Civil, eu vou citar 3 princípios somente hoje, para a gente entender o que foi essa constitucionalização do direito civil. A gente sabe fazer um pequeno histórico em relação ao direito civil do Código Civil de 73. Isso, o Código Civil de 1916, 73 é o Código de Processo Civil, gente, desculpa. O Código Civil de 16, ele tem um cunho patrimonialista e totalmente individual. Nada sobre coletividade, nada sobre social, inclusão e toda essa principiologia que trouxe pra gente a Constituição Federal. Como o Código Civil de 2002 tinha que estar dentro das normas e dos princípios da Constituição Federal, nada mais justo do que trazer princípios que abracem toda a regulamentação entre os particulares. Primeiro princípio que eu quero falar com vocês é sobre a operabilidade. O direito civil, o legislador tentou fazer com que ele seja o mais fácil de ser colocado no caso concreto possível, que ele seja efetivamente utilizado, que ele seja fácil de operar, não somente pelos operadores do direito, mas também todo dia, no nosso cotidiano, por qualquer cidadão comum. Em relação ao princípio da eticidade, o legislador tentou trazer a eticidade e a moral
que os nossos códigos tentam reger dentro das relações jurídicas, não deixar somente dentro das relações jurídicas, mas que eles conseguissem trazer um pouquinho disso, estreitar os laços da ética entre o direito e as relações entre os particulares aqui no mundo real. Não deixar somente para a gente falar de ética quando estamos perante ao direito, quando estamos perante a um código civil, quando estamos dentro do judiciário, dentro de um processo, mas que a gente consiga remeter essa ética e essa moral para o nosso dia a dia, para a nossa convivência entre outros particulares. É essa a questão do princípio da eticidade, tirar do direito e remeter às nossas obrigações de dia a dia. Por fim, não menos importante, muito pelo contrário, o princípio da função social. O princípio da função social está previsto no nosso Código Civil expressamente e também de forma ampla e geral. Todo tipo de direito hoje consegue abraçar o princípio da função social. Os mais importantes em relação ao direito civil é o princípio da função social em relação aos contratos e o princípio da função social em relação à propriedade. Os princípios em relação à função social do contrato trazem para a gente a boa-fé objetiva, que a gente tem que contratar não querendo passar o outro para trás. E que esse contrato tenha consequências em que a coletividade possa aproveitar. Não pensar somente naquelas pessoas que estão ali assinando, que estão ali contratando e contraindo, modificando, ou até mesmo instituindo uma obrigação, mas sim quais vão ser as consequências desse contrato, qual vai ser o impacto desse contrato em relação à sociedade como um todo. Da mesma forma, a gente pensa do princípio da função social em relação à propriedade. A gente sabe hoje, para a gente é muito mais simples perceber, por muito estudo e já estarmos dentro dessa cultura de coletividade que a gente vive hoje, que cada propriedade tem que cumprir a sua função social. Hoje não cabe mais pensarmos em um contrato de compra e venda de um bem imóvel, onde o comprador adquira, transfira a propriedade desse bem para ele, simplesmente para conseguir ganhar dinheiro e vender ele daqui a uns 10 anos. A famosa especulação imobiliária, deixar esse imóvel parado, sem nada, sem uma plantação, sem uma construção de casa, seja qual for a finalidade que aquele imóvel possa ser destinado. Então hoje, toda a obrigação ela é regida pelo princípio da função social. Gente, tem um mosquito dentro da sala, vocês não acreditam. Se ele me incomodar, vocês não riam de mim, tá bom? Falamos dos princípios do Código Civil, sempre baseados, sempre fundamentados na nossa Constituição Federal. Para a gente entender um pouquinho o que se estuda, por que a gente começa sempre estudando o direito civil através das pessoas, a gente pode ver no slide que o nosso Código Civil, a parte geral dele, ele é dividido em 3 grandes grupos. O primeiro dele fala sobre as pessoas, ou seja, quem são as pessoas que utilizam o Código Civil? Onde eu acho essas pessoas? Onde eu determino quem é essa pessoa? Essa pessoa é casada? Essa pessoa tem qual profissão? Qual nacionalidade que ela tem? A gente tenta fazer uma individualização de cada pessoa, tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica, para a gente saber com quem que a gente está contratando. Percebam que todo e qualquer contrato, o início dele sempre fala sobre as partes. Nas partes nós temos a qualificação. Por quê? Porque eu tenho que saber com quem que eu estou contratando. E se eu tiver um problema em relação a esse contrato, eu vou saber aonde procurar essa pessoa. Eu vou saber onde ela mora. Ou se for uma pessoa jurídica, eu vou saber onde é a sede daquela empresa. Eu vou saber o seu CPF. Consigo até mesmo saber a sua filiação. E assim por diante. Então a individualização da pessoa é de extrema importância no direito civil. Para a gente saber com quem que é aquela obrigação. Com quem que aquele contrato está sendo firmado, para se eu tiver um problema eu conseguir buscar essa pessoa aonde ela se encontre. Num segundo momento, o Código Civil, também na parte geral, coloca pra gente um livro completamente novo falando sobre os bens. Se eu sei com quem eu estou contratando, se eu consigo individualizar essa pessoa para saber com quem que eu estou afirmando essa obrigação, contratando, seja o que for, eu tenho que saber o que eu posso contratar. Eu sei com quem eu contrato. Agora eu tenho que saber o que eu contrato. Nesse livro, no livro 2 do Código Civil, a gente estuda quais bens. Uma classificação imensa de bens
que a gente pode contratar, que pode ser objeto de uma obrigação. E por fim, no livro 3, também dentro da parte geral, nós temos o livro falando sobre os fatos jurídicos. Eu sei no livro 1 com quem eu contrato. No livro 2, eu consigo dizer o que eu contrato, que pode ser contratado. E no livro 3, ele explica pra gente, o Código Civil, como eu contrato. O que eu tenho que fazer para minha obrigação ser perfeita, ser um ato jurídico perfeito. Como é que aquele contrato vai poder entrar em vigor, fazer lei entre as partes? Qual é a forma solene que essa obrigação deve ter ou não precisa ter? Então veja como existe uma cadeia muito lógica em relação ao nosso Código Civil. Primeiro, com quem eu contrato, o que eu contrato e como eu contrato. Então vamos começar falando com quem eu contrato. Com quem que eu posso contratar. Então a gente vai remeter agora às pessoas. Quais pessoas? Nossa aula hoje é sobre pessoas naturais. Quem são as pessoas naturais? São as pessoas físicas. Eu, você, o seu vizinho, o seu pai e a sua mãe. São aquelas pessoas que têm inscrição no CPF, no Cadastro de Pessoas Físicas. Ela fala por si só. Ela não tem sócio. Ela sozinha pode ser sujeito de direitos e de deveres, a pessoa física, de uma maneira geral. Sabemos que a pessoa natural, sabemos que a pessoa física pode contratar. Sabemos que a pessoa física pode contrair direitos, modificar obrigações ou mesmo extinguir os direitos. Porém, quando que eu começo a fazer isso? A partir de que momento na minha vida a lei me assegura a possibilidade, a legitimidade de firmar um contrato? De eu conseguir extinguir uma obrigação ou de conseguir modificar uma obrigação? Quando que eu posso adquirir um direito? Eu posso vender alguma coisa? A partir de que momento o direito me dá essa possibilidade? Quais são os requisitos que eu tenho que ter? O artigo 2º do Código Civil, ele foi tema de grande discussão, hoje mais ou menos pacificado, tirando alguns juristas aí que ainda não se deram por satisfeito na discussão em relação ao início da personalidade jurídica da pessoa física. E é disso que a gente vai tratar agora. O artigo 2º do Código Civil diz pra gente que a personalidade civil começa com o nascimento com vida. Vamos parar por aqui. Essa é a primeira parte do artigo 2º. Então, para eu ter personalidade jurídica, diz o legislador que eu tenho que nascer com vida. Consigo fazer, isso me implica um pensamento de que aquele feto, aquele nascituro, ou seja, aquele que ainda está no ventre materno, que ainda está dentro da barriga da mãe, ele não é um sujeito de direitos, ele não tem os seus direitos protegidos pelo nosso ordenamento. Eu não posso afastar a ideia de que um nascituro, ele tem direitos. Então, veja, em um primeiro momento, o Código Civil fala que adquire-se a personalidade jurídica através do nascimento com vida, mas logo após, há uma vírgula colocada, ele fala que, porém, desde a lei põe a salvo os direitos do nascituro. A lei desde logo põe a salvo também os direitos do nascituro. Num primeiro momento, nasce-se com vida. Num segundo, diz que o nascituro também tem direito. Gente, diversas foram as teorias para conseguir explicar o que o legislador quis dizer. Quando, então, que começa a personalidade? Quando você é nascituro, quando você está dentro do ventre materno, ou se você tem que ter um nascimento com vida, para poder dizer que você tem personalidade jurídica. Bom, duas teorias principais que a gente precisa falar. A teoria natalista e a teoria concepcionista. A teoria natalista, pelo nome, a gente já consegue ter uma ideia que ela sustenta que a personalidade jurídica começa com o nascimento. Nascimento com vida. Essa teoria ela é sustentada pelo Venosa, pelo Caio Mário, porém, hoje, ela resta um pouquinho ultrapassada. Já foi a teoria mais utilizada pelos doutrinadores.
Hoje, houve essa inversão de utilidade da teoria e hoje a maioria doutrinária está aceitando a segunda teoria que está exposta para vocês, que é a teoria concepcionista. A teoria concepcionista, também o nome ajuda bastante a gente, é em relação... Diz que a nossa personalidade jurídica começa a partir da concepção. Mas vamos fazer um parênteses agora para a gente entender por que a teoria concepcionista está sendo a mais utilizada, está sendo a mais aceita pelos nossos juristas, pela nossa doutrina hoje. Se a gente fizer uma leitura seca do artigo 2º, a gente fica na dúvida. Num primeiro momento, eu acho que a gente consegue visualizar a teoria natalista, nascimento com vida, e num segundo momento, a teoria concepcionista. Então, por que a concepcionista está sendo mais utilizada se a lei expressa em dizer que o nascimento tem que ser com vida? Eu tenho 2 tipos de direito, que a gente não pode esquecer essa pequena distinção. São os direitos da personalidade e os direitos patrimoniais. Os direitos da personalidade são aqueles inerentes a todo e qualquer ser humano. São os inerentes à dignidade da pessoa humana. São direitos subjetivos. Vamos dar alguns exemplos para a gente conseguir contextualizar. Eu tenho direito ao nome, direito à honra, direito a alimentos. Também se encaixam no direitos da personalidade. Que mais que a gente colocou? Direitos autorais também se encaixam em direitos da personalidade. Por outro lado, num outro viés, nós temos os direitos patrimoniais. O que são direitos patrimoniais, gente? Direitos patrimoniais são aqueles que são mensuráveis. Aqueles que eu posso dar um valor. Ah, professora, mas tem um vizinho meu, sabe? Que ele teve a honra dele afetada, lesionada por um terceiro e ele ganhou indenização. Então, isso faz com que a honra seja um direito patrimonial? Não. Quando lesionado um direito da personalidade, como que eu consigo fazer com que essa minha conduta seja menos severa, seja mesmo menos agressiva em relação àquela pessoa que eu agredi? Através do patrimônio. Daí sim, eu vou ter um pagamento de indenização, porque eu lesionei um direito da personalidade, mas isso não quer dizer que o direito da personalidade seja um direito patrimonial, certo? Fazendo essa primeira distinção entre direitos da personalidade e os direitos patrimoniais, a gente consegue visualizar o que o legislador quis dizer. O nascituro é um sujeito de direitos, ele tem personalidade jurídica, mas somente em relação aos direitos da personalidade. Ou seja, o seu nome está protegido, os alimentos estão protegidos através da lei de alimentos gravídicos, aqueles alimentos que são pagos pelo suposto pai, para conseguir que aquela criança tenha um desenvolvimento perfeito dentro da barriga da mãe ainda. Esses direitos da personalidade, eles são sim assegurados pelo direito civil, pelo direito até como um todo dentro do nosso ordenamento. Porém, os direitos patrimoniais, eles são assegurados somente àquelas pessoas que nascem com vida. Principalmente porque, como é que é fácil da gente visualizar que a pessoa tem que nascer com vida para poder daí adquirir ou ter os seus direitos patrimoniais resguardados, protegidos pelo direito sucessório? O nascituro, ele não nasce com vida, ele tem direito à sucessão, ele é filho a partir aos olhos da teoria concepcionista, não. Ele vai ter direito aos direitos ele vai ter direito a ver os seus direitos da personalidade resguardados, porém não os seus direitos patrimoniais. Então, para eu poder ter os meus direitos patrimoniais e os meus direitos da personalidade completamente resguardados pelo ordenamento jurídico, daí sim eu tenho que ter um nascimento com vida. Mas desde então, desde a barriga da mãe, o nascituro tem sim direitos da personalidade resguardados pelo nosso ordenamento. Entenderam? Muito bem. Passando adiante. Então a gente sabe quando é que nasce a personalidade jurídica da pessoa física. Agora me diga uma coisa. A personalidade jurídica é igual à capacidade jurídica? Não é. Veja, a personalidade jurídica remete a uma ideia de capacidade de direito. O direito resguarda os meus direitos patrimoniais, resguarda os meus direitos da personalidade. Mas será que eu sou
capaz de exercer de fato esses direitos? Será que eu sou capaz sozinha de me comportar e de cuidar do meu patrimônio? Que eu sou capaz sozinha de conseguir resguardar os meus próprios direitos? É aí que vem uma grande diferença. A capacidade jurídica plena, ela só é alcançada pelo indivíduo, ela só é alcançada pela pessoa natural se nós tivermos dois tipos de capacidade, a união de dois tipos de capacidade, a capacidade de fato e a capacidade de direito. Acabamos de comentar o que é a capacidade de direito. Qualquer indivíduo tem capacidade de direito, todos têm os seus direitos resguardados pelo direito civil, porém nem todos têm a capacidade de exercer esse direito. Se eu não tenho a capacidade de fato, eu continuo tendo a capacidade de direito, mas eu não tenho uma capacidade jurídica plena. Se eu não tenho capacidade jurídica plena, é porque eu tenho algum tipo de incapacidade civil, seja ela pela idade ou seja ela por algum problema transitório ou permanente, doença mental, por exemplo. Ok? A gente vai falar ainda sobre as teorias da incapacidade. Bom, voltando. Eu sei, então, que a personalidade jurídica, ela está prevista no artigo 2º do Código Civil. Porém, a personalidade jurídica ela é diferente da capacidade jurídica. Eu preciso, para eu poder ter a minha capacidade jurídica plena, dois tipos de capacidade. A somatória, a junção de dois tipos de capacidade. A capacidade de fato e a capacidade de direito. Só para deixar muito bem entendido, a capacidade de direito é aquelas que todo indivíduo, é aquela em que toda pessoa natural... É aquela que toda pessoa natural tem. Tem a capacidade de direito. O ordenamento resguarda aqueles direitos. Mas a capacidade de fato, nem todos têm. Existem alguns requisitos para a gente ter a capacidade de fato. Um bem simples para fechar esse assunto. Se eu sou menor de 16 anos, eu tenho capacidade de fato? Não, porque a lei me diz que eu não tenho. A lei me diz que eu sou absolutamente incapaz. Eu tenho que ter alguém do meu lado que faça, que me represente, que assine os atos que eu deveria assinar sozinho, que eu até vou assinar depois que eu completar meus 18 anos. Então essa capacidade de fato, dependendo do caso concreto, é apenas uma questão de tempo para acontecer. Acabamos de falar que quando eu não tenho a capacidade de fato, é porque eu tenho algum tipo de incapacidade. O artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil trazem para a gente as incapacidades hoje previstas no nosso ordenamento. Vejam só uma coisa. Importante ressaltar aqui para vocês que a partir de 2015, início de 2016, com a vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, esses dois artigos tiveram uma grande modificação. Cuidado quando vocês forem estudar. Sempre estudem por material atualizados. Tem uma codificação, uma legislação extremamente atualizada. Não vão estudar errado. De repente, exatamente isso que vai cair na prova. A gente sabe que os concursos adoram esses temas, esses assuntos que estão na moda. Tá? Então, cuidado com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei 13.146 de 2015, confere aí, não tenho certeza, sou péssima com números. Bom, só para vocês saberem, a incapacidade absoluta, ou seja, aquele que não tem discernimento nenhum e deve ser representado por uma pessoa, previsto no artigo 3º, e tá ali, ó, menores de 16 anos. Somente esse. Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tínhamos outras hipóteses, questão de a pessoa que não conseguia de forma permanente ou provisória exprimir a sua vontade. Hoje não. Hoje a questão da deficiência não gera incapacidade absoluta para nenhum adulto. Só temos uma opção hoje, os menores de 16 anos. Por sua vez, o artigo 4º fala pra gente sobre os incapazes os relativamente incapazes. Aqui a gente ainda ficou com quatro incisos. Aquelas pessoas que têm entre 16 e 18 anos, elas têm uma incapacidade não tão grande quanto aqueles previstos no artigo 3º, falando sobre os absolutamente incapazes, mas uma incapacidade um pouquinho menor. Eles já têm um pouco de discernimento, mas não totalmente. Quando a gente fala de absolutamente incapaz, é importante lembrar que a gente não tem um representante, mas sim a gente tem um assistente. Nós somos
assistidos. Nós temos que ser assistidos em relação aos nossos atos da vida civil. Segundo inciso do artigo 4º, fala sobre os ébrios habituais e viciados em tóxicos. Aqui a gente retira a capacidade, mesmo que seja de forma temporária, daquelas pessoas que não conseguem ter o discernimento, pelo menos ali momentaneamente, porque estão com algum problema, principalmente álcool e drogas, certo? O terceiro inciso do artigo 4º fala que aquele por motivo transitório ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Veja, nós retiramos aqueles que não conseguem exprimir a sua vontade do artigo 3º, ou seja, a gente transfere essas pessoas da incapacidade absoluta e coloca-os na incapacidade relativa. Deem uma olhada bem forte e bem séria, leiam bastante sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por fim, os pródigos. Os pródigos são aqueles que, viciados em jogos principalmente, eles acabam gastando tudo o que tem. E para que o legislador, tentando proteger o seu patrimônio, acaba por indicar para ele uma certa incapacidade, para ele não acabar perdendo todo o seu patrimônio. Última coisa em relação à pessoa natural desse nosso encontro que a gente precisa saber. A gente falou hoje sobre a incapacidade, sobre o início da personalidade. Se a personalidade jurídica é a mesma coisa do que capacidade jurídica, descobrimos que não. Mas existe uma forma das pessoas que não possuem capacidade antecipar os efeitos da sua incapacidade. Elas saem desse limbo de incapacidade e começam a ser vistas pelo direito como completamente incapazes. É através da emancipação. A emancipação, se a gente tiver que dar um conceito, se alguém gosta de anotar conceito, eu diria para você que a emancipação é uma antecipação dos efeitos da capacidade civil plena. Ou seja, voltando um pouquinho à capacidade civil plena, a gente sabe que é a junção, a somatória de duas capacidades, a capacidade de fato, mas a capacidade de direito. Como eu disse, a capacidade de direito todos têm, mas às vezes me falta a capacidade de fato. Para eu conseguir driblar essa minha falta de capacidade de fato, é que existe a figura da emancipação. Aqui nesse slide eu coloquei para vocês as formas de emancipação. Como que um incapaz pode ser emancipado? Quais são os requisitos e quando que isso pode acontecer? Vamos começar por esse ladinho aqui, ó. A emancipação, ela pode ser parental ou voluntária. A emancipação parental ou voluntária, como o nome já diz, se dá através da vontade dos pais. Se dá através da vontade dos representantes daquele que não possui a capacidade plena. Sabemos que o normal de acontecer é quando nós temos dois genitores e os dois, por exemplo, querem emancipar o seu filho. Agora imagine, daí é simples, os dois dão autorização, a criança tem que ser maior, já tem que ter completado 16 anos, tem que ter no mínimo 16 anos, daí os pais conseguem emancipá-lo. Imagina que se um pai não quer, o pai não quer, a mãe quer, o pai não quer, vice-versa, só um dos genitores decide dar a autorização para a emancipação. Não tem o que fazer nesse caso, para tudo? Não, nesse caso, a gente chama o juiz para fazer as vezes daquele genitor que não quis dar autorização para a emancipação. Como assim? Através do suprimento judicial. O juiz vem e fala assim, ó, mesmo que o genitor não queira, eu voto com a mãe, voto com a relatora, para dizer que sim, essa criança tem que ser emancipada. Pode acontecer isso? Pode, mas mesmo assim, essa emancipação, quando chamado judiciário, quando chamado juiz para fazer as vezes, para entrar no lugar de um dos genitores, não perde a característica de emancipação voluntária ou parental, certo? Como é que eu faço essa emancipação rapidinho, assim, só para matar a curiosidade de vocês? A emancipação voluntária, ela é feita em cartório, escritura pública, como se fosse um acordo. Preciso de homologação judicial? Não, não preciso de homologação judicial. A emancipação parental ou voluntária pode ser feita diretamente do cartório sem a devida homologação, sem a não devida homologação judicial.
Essa foi a nossa primeira hipótese. Vamos para a segunda. Por sentença ou judicial. O juiz pode, através de sentença, emancipar uma pessoa. Em relação à emancipação judicial, ela também tem que ser maior do que 16 anos, como a gente estava falando em relação à emancipação parental, certo? Terceira forma, através do casamento. Nós sabemos que uma pessoa, a partir dos 16 anos, pode casar. Simplesmente porque quer casar sozinha? Não, ela pode casar com a autorização dos pais, entre os 16 e os 18, uma vez que a mesma ainda é relativamente incapaz. Acabamos de falar ali no artigo 4º do Código Civil. Pensa comigo, os pais chegaram lá e deram autorização para o filho deles de 17 anos casar. Existe a necessidade dos pais darem também uma autorização para ele ser emancipado? Não me parece muito lógico. A autorização para casamento, ela emancipa tacitamente já esse menor, ou seja, aquele entre 16 e 18 anos que, a princípio, era relativamente incapaz. Terceira forma de emancipação. A emancipação por exercício de cargo público. Fico pensando hoje qual cargo público pode ser assumido por um menor de 18 anos. Nunca vi, vou ser sincera. Muitos autores colocam que é uma letra morta dentro do nosso Código Civil. Porém, existe a possibilidade da emancipação ser sim através do exercício de cargo público. Ou seja, a partir do momento que eu sou investido no emprego, num cargo público, eu tenho a minha emancipação também concedida. Penúltima forma, colação de grau. A emancipação, através da colação de grau, ela acontece quando um menor de 18 anos se forma na faculdade, ou seja, tem um diploma de 3º grau. São chamados os superdotados, aqueles que com 12 anos se formam de 2º grau, com 14 está dentro da faculdade de Direito, e a gente aqui com 30, 40 anos estudando até hoje para conseguir lembrar de tudo. Mas normal é a gente, aqueles não. Brincadeira. Vamos lá, continuando. Por fim, a emancipação pode se dar também quando o menor se torna um empresário. Na verdade, não é que ele se torna um empresário. Ele pode ser emancipado quando ele sozinho conseguir se sustentar. Pode ser através do emprego? Pode também. Menor aprendiz, a gente sabe tudo isso ainda é possibilidade dentro da CLT. Então, se aquele serzinho consegue se sustentar sozinho, ele pode sim ser emancipado. Principalmente ocorre assim no nosso cotidiano essa emancipação quando o menor se torna um empresário. Ele começa a ter sucesso. Imagina o seguinte, o cara tem 17 anos e tem uma empresa. Ele é o sócio majoritário, ele que administra, faz o gerenciamento de todos os bens de uma empresa. Ele é legítimo ele que tem legitimidade para assinar contrato, para contrair obrigações, fazer pagamentos, assinar cheques, notas promissórias e assim por diante. Não seria lógico a lei não permitir que uma pessoa dessa, que tem tanta responsabilidade já em relação ao emprego, também seja responsável por si, ou seja, tenha a sua capacidade de fato antecipada pelo direito. Dessa forma, aqueles que são empresários ou conseguem ter uma renda e se sustentar, podem sim ser emancipados, ou seja, ter sua capacidade de fato antecipada pelo direito. Muito bem, pessoas. Nós nascemos hoje aqui, olha só, nessa aula, a gente fez nascer as pessoas naturais. A gente sabe o início da personalidade jurídica, a gente sabe que alguns são capazes, de fato, outros não, nem tanto, e outros não são capazes de forma nenhuma. E a gente sabe como antecipar essa capacidade. E agora eu vou matar a nossa pessoa natural. Eu vou matar a nossa pessoa física. Eu vou extinguir a personalidade jurídica dela. A personalidade jurídica da pessoa física, ela é extinta através da morte. É triste, é um tema triste. Acontece. E o Código Civil, não diferente do nascimento, também tem que fazer menção à morte e quais são as suas consequências. É disso que a gente vai falar agora. Uma pessoa morre, os seus direitos, a sua personalidade jurídica morre com ela.
Ela não é mais capaz. Ela tem capacidade de fato? Não me parece possível. Ou seja, ela perde, acaba, cessa a personalidade jurídica da pessoa física com a morte da mesma. Mas para tudo. Para. Todo e qualquer direito do de cujos, do Martinho, se extingue? Não é assim que funciona também. Pensa uma coisa, quantas vezes a gente ouviu falar que tal pessoa morreu e daí mandam foto pra gente, a pessoa acaba morrendo num acidente, ou morte matada, assassinado e assim por diante. E sempre no dia seguinte, lá nas nossas redes sociais, tem foto daquela pessoa que morreu. Em uma situação horrorosa, né, vamos dizer assim. Isso não é permitido. Ainda o direito vai resguardar alguns direitos, o ordenamento jurídico ainda resguarda alguns direitos daquela pessoa que morreu. O direito à imagem é um deles. Posso pedir indenização em relação a uma pessoa que publica fotos do corpo da pessoa em uma situação extremamente desagradável em rede social, daquela pessoa que morreu? Claro que eu posso. A imagem da família também às vezes está sendo colocada em risco. Então, ou seja, existe a extinção da personalidade jurídica com a morte, mas nem todos os direitos são extintos. Alguns direitos ainda permanecem. Quais direitos? Principais direitos que permanecem. Os direitos da personalidade, nome, honra, imagem e assim por diante. Ok? A gente fala que quando cessa a personalidade jurídica da pessoa física, cessam os direitos dela, mas também abrem vários. O direito sucessório é aberto através da morte da pessoa. E não esqueçam jamais, a morte não acaba com tudo. Existe ainda a proteção do direito em relação aos direitos. Existe ainda a proteção do ordenamento, proteção do direito em relação aos direitos da personalidade da pessoa física. Muito bem. Normalmente os casos de morte, eles são simples de a gente verificar que a pessoa morreu. A pessoa morreu, existe um atestado de óbito elaborado e devidamente assinado por um médico. Mas não é sempre assim. Não é sempre que a gente consegue visualizar de forma fácil a morte daquela pessoa. A morte real, que está colocado aqui para vocês, que é a primeira, a morte real é aquela morte simples que eu dei exemplo agora. Morre no hospital, existe o atestado devidamente elaborado e assinado por um médico. Tudo certo, mas nem sempre é assim. Nem sempre a morte ela é tão simples de ser verificada. Existem algumas formas que a morte não pode ser encaixada dentro dessa classificação, morte real, mas sim, ela vai ser uma morte presumida. A morte presumida é quando a gente não tem um corpo e imagina-se que aquela pessoa morreu. Por quê? Porque a probabilidade disso ter acontecido é muito grande. Então, em relação à morte real, é quando eu tenho a morte da pessoa, eu tenho um corpo, eu tenho elaboração e um atestado devidamente assinado por um médico. A morte presumida é matéria prevista no artigo 6º e 7º do Código Civil. E vai ficar para outra aula, tá bom? Gente, obrigada. Estudem bastante e nunca esqueçam, estudem com o Código Civil aberto. Faz uma diferença imensa, tá bom? Obrigada.